Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando com todos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque, como dizia o grande educador brasileiro, Paulo Freire, né? Quem ensina, aprende ensinando, né? Então, na realidade, quando a gente estuda, para a gente fazer um estudo, a gente aprende muito mais do que aqueles que ouvem, né? E então, para nós é um privilégio, né? Não é nenhum motivo de vaidade, mas sim de felicidade, ter a oportunidade de poder estudar esse código moral que é o Evangelho de Jesus. E hoje, eu dizia para minha querida amiga Márcia, o estudo ele tem uma dificuldade e talvez também uma conotação especial, porque é um estudo sobre o perdão das ofensas, né? Então eu convido a todos a pensarem assim: quem aqui já se sentiu muito ofendido, né? Quem se sentiu muito ferido, magoado, traído por alguém que a gente gostava, ou até mesmo por alguém que a gente nem gostava tanto assim, mas que em algum momento, seja num fato corriqueiro, uma discussão no trânsito, na rua, no banco, né? Seja por um problema familiar com um ente querido, que nos faz aparentemente uma grande ofensa, e aquilo nos magoa, a gente remói aquilo, e a gente leva isso para casa, a gente guarda isso no coração, e com isso, quem mais se prejudica? Somos nós. Quem mais se sente ferido? Somos nós. Às vezes aquela pessoa, o ofensor, o transgressor, até esqueceu aquilo que ele fez, mas a gente guarda aquilo por um longo tempo, alguns pela vida inteira, sem conseguir resolver adequadamente isso. E o que Jesus, então, vem trazer através do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, diz ele, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É exatamente isso que ele diz a Pedro, né? Que deve se perdoar, não apenas 7 vezes, quando Pedro pergunta, mas 70 vezes 7 vezes. Mas não é 70 vezes 7 vezes no total, é cada ofensa que vos for feita. Ou seja, é uma metáfora, né? Como Jesus sempre se utilizava dessas figuras de linguagem. Na realidade, o que ele queria dizer? Perdoe indefinidamente. Perdoe independente da ofensa que vos for feita. Perdoe, ainda que seja muito difícil para você perdoar. Só que perdoar não é uma coisa muito simples. Na realidade, perdoar é bastante difícil no nível evolutivo que a gente se encontra, né? Nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. A gente está tentando melhorar. A gente já está melhor do que na encarnação anterior. Mas a gente ainda não chegou a atingir um ponto que nos permita não voltar a habitar um mundo como esse, um mundo de muitas dificuldades ainda. E que, para que a gente consiga perdoar, o primeiro passo que a gente tem que tomar é compreender. Ou seja, a compreensão tem que vir antes do perdão. Nisso, a doutrina espírita, ou qualquer boa religião que pregue o bem, que pregue o amor, que pregue a paz, mas a doutrina especificamente, porque ela puxa muito pelo estudo, né, pelo raciocínio, nos faz compreender que por que o Cristo falou aquilo a Pedro? Porque ele já percebia
no seu amado discípulo, Simão Pedro, ele percebia essa compreensão para com a falibilidade humana. Ou seja, a compreensão para com as fraquezas do próximo. Pedro já era um espírito que tinha essa visão. Ele sabia que os seus companheiros de jornada e ele mesmo tinham as suas limitações, tinham os seus defeitos. Então, ele já intuía isso, e aí ele pensa assim, não, eu vou perguntar ao mestre como que o mestre vai me orientar. E Jesus lança aquilo que foi dito aqui pela nossa companheira, na mensagem do Espírito Simeão, né? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, na realidade, Jesus havia dado esse exemplo aos seus discípulos. E uma vez que ele havia dado esse exemplo, ele tinha moral para falar. Porque a gente não consegue ensinar algo que a gente não faz. A gente até consegue, mas as pessoas não aprendem. Elas não acreditam. Porque se elas veem você agindo de maneira diferente, como que você vai ensinar o seu filho a não mentir se você mentir num momento seguinte para alguém e ele presenciar? Ele vai achar que o que você fala não tem valor algum. E a mesma coisa, o Cristo ele ensinava aquilo que ele vivenciava. Então, quando ele ensina isso a Pedro, ele já tinha dado esse exemplo e já ficava mais fácil do discípulo entender, compreender. Ele queria dizer, Jesus, na visão de Kardec, da doutrina espírita, o seguinte: perdoar está diretamente ligado a compreender o outro, as limitações do outro, olhando o outro como a um irmão. Pode não ser um irmão de sangue, pode não ser uma pessoa por quem você tenha grande carinho, afeto, mas é um irmão de jornada, é um irmão que está aqui, nesse mesmo planeta que você, que nasceu e vai morrer igual você, nasceu e igual você vai morrer um dia, que vai retornar para o plano espiritual, tal qual todos que aqui estão. Nós, então, nós somos companheiros de jornada. Alguns estão um pouquinho mais à frente, alguns mais atrás, alguns têm mais posses, outros menos, alguns tiveram mais oportunidade de estudo, de aprendizado, outros menos, não importa. Isso não nos faz necessariamente melhor do que ninguém. Só porque um indivíduo é rico ou tem mais dinheiro ou tem mais conhecimento, significa que ele é melhor do que outro? Não, é óbvio que não. Todo mundo aqui já sabe disso. Então nós somos companheiros de jornada. E nós temos que tentar encarar os nossos companheiros como irmãos. Porque um dia nós vamos voltar para a mesma pátria espiritual. Então era isso que ele queria dizer. Essa compreensão é o primeiro passo que a gente tem que dar no sentido de aprender a perdoar. Mas é só isso? Não, não é só isso. Por que que quando alguém nos lança uma ofensa, por que que a gente se sente tão irritado, tão magoado, tão ferido no nosso sentimento, muitas vezes, como os antigos diziam, na nossa honra, etc. O que a gente tem que refletir nesse momento? O que naquela ofensa, o que naquilo que aquele outro disse, por que aquilo me causou tanto incômodo? Será que ele não tocou num ponto que era justamente o ponto que eu precisava me aperfeiçoar? Será que aquele que me magoa não está justamente falando dos defeitos que eu tenho que corrigir? Ah, não é isso não. Ele falou porque ele estava com raiva de mim, por isso, isso e aquilo. Mas se ele estava com raiva de você,
Algum motivo ele tinha para ter. Será que esse motivo não é algo que você tem e que você às vezes nem mesmo percebe, mas que incomoda tanto a quem está próximo de você? Eu já vi tanta gente assim, que se acha assim tão agradável, mas que para algumas pessoas são extremamente inconvenientes. E a gente não percebe, porque nós somos muito bons para criticar o outro, mas nós somos péssimos quando se trata de julgar a nós mesmos, né? A gente tende a ser um pouquinho mais tolerante com os nossos defeitos e um pouco mais rigoroso com os defeitos do próximo. E isso a gente faz em todas as áreas da vida. A gente faz em casa, na família, a gente faz no trabalho, com os companheiros de trabalho, a gente faz até mesmo na vida social, política, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, a gente tende sempre a julgar. E a gente julga baseado na nossa visão, que, como nos diz Emmanuel, é uma visão muito estreita. A gente não consegue ter a visão do todo, nunca. Porque para você ter a visão do todo, você tem que ser um espírito superior. Espíritos superiores não estão aqui na Terra só para ajudar, só para auxiliar. Mas, em geral, eles não são encontrados na esquina, vamos dizer assim. Então, na realidade, quando alguém diz para você, você é um hipócrita, e isso te ofende, você tem que pensar assim, isso está ofendendo por quê? Se eu não sou hipócrita, por que eu vou me aborrecer com isso? Agora, se eu estou me aborrecendo por isso, será que eu sou hipócrita mesmo? E eu que não percebi? Será que para aquela pessoa eu não sou uma pessoa tão ofensiva assim, a ponto de parecer uma pessoa falsa, hipócrita? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, já que eu estou me repetindo, né? O que eu quero dizer é que nós precisamos refletir, o tempo todo refletir. Eu já formei há muitos anos, mais até do que eu gostaria. E ao longo de quase 35 anos de medicina, a gente vê muitas coisas. E coisas dentro de um aspecto bem, assim, vamos dizer, triste, né, do ser humano, que é o sofrimento. E nós temos, assim, um grupo de amigos que se formou nessa mesma época, que se mantém em contato, o que é uma coisa até bacana. E esses amigos, apesar de serem amigos com muitas afinidades, têm também muitas diferenças. Tem pensamentos políticos diferentes, tem gostos diferentes, tem formas de se expressar diferentes. E eu achei bacana porque eu vinha refletindo nesses últimos dias sobre como isso tem enriquecido a minha maneira de ver as coisas. Porque quando você pertence a um grupo que pensa sempre igual a você, o que você aprende nesse grupo? Basicamente, nada. Se todos nós somos a favor de uma determinada coisa, você sempre vai me dar uma força quando eu falar. Agora, se eu pertenço a um grupo de pessoas que pensam diferente, e essas pessoas estão sempre me cutucando, você está falando isso, mas isso que você está falando tem nada a ver. Eu acho que está tudo errado. Você está falando porque isso é bom para a sua vaidade, para o seu conforto, é por isso que você gosta. No início, né, a gente fica até meio chocado, né? E aí dá umas respostas desaforadas, se sente meio ofendido, entre aspas. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando cascudo, né? Você vai levando a pancada sem sentir tanto. E aí você passa para uma outra fase, que é a de refletir sobre aquilo. E sabe quem é que ensina muito a gente a fazer isso? Os filhos. Os filhos ensinam muito. Por quê? Porque a juventude vem já com um espírito de questionamento.
Eles não aceitam mais verdades preconcebidas. Não é mais como na nossa época, mais antigos, que se a gente falava alguma coisa ou queria discutir alguma coisa diante do mais velho, ou fica calado ou vai levar um castigo, uma palmada, enfim. Não que eu fosse contra a forma de educação dos antigos, pelo contrário, não sou. Mas o questionamento, o aprendizado, a liberdade de questionar verdades que Kardec nos traz, quando trouxe a codificação, porque Kardec questionava os espíritos, inclusive os espíritos superiores. Questionava com respeito, mas ele questionava. Esse questionamento que nos foi trazido no século XIX, no final do século, no século XIX, por Pestalozzi, o grande educador, é algo que nós resgatamos hoje na nossa juventude. E eles nos ensinam, eles nos provocam, eles nos questionam. E, pelo menos para mim, eles me fizeram aprender muito. Eu aprendo todos os dias com os meus filhos. Eu acho o maior barato, porque às vezes eles falam assim: ih, pai, que pensamento retrógrado esse? Aí eu fico pensando, realmente, às vezes a gente, sem querer, tem um pensamento preconceituoso e retrógrado. Não é por maldade, mas por formação. Ou seja, nós temos que estar eternamente nos modificando. E se a gente assim age, a gente passa a encarar o nosso próximo não como um ofensor, mas sim como uma pessoa que pensa diferente de nós. E ela não tem direito de pensar? Eu sou obrigado a ser de esquerda ou de direita? Eu posso ser de centro? Eu posso pensar da maneira X ou Y, não importa. Eu devo ser respeitado naquilo que eu penso. E eu devo respeitar as pessoas que pensam diferente de mim. Em todos os aspectos da vida, religião, família, política, pessoal, tudo. A partir desse momento que eu consegui começar a fazer isso, eu passo a me sentir menos ofendido. E aí, eu gostaria de trazer para vocês algo que é realmente interessantíssimo. Um estudo médico. Um estudo conduzido no Canadá e nos Estados Unidos, na Universidade de Calgary, no Canadá, e na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Os pesquisadores, aliás, um time de pesquisadores de primeira linha, resolveu fazer um estudo sobre o que os americanos chamam de forgiveness, o perdão. E aí, eles analisaram tudo aquilo que já havia sido publicado sobre o perdão. E analisaram da seguinte forma: o perdão tem impacto psicológico e físico na vida das pessoas? Foi essa a questão que eles se propuseram a responder. Examinaram 103 estudos científicos conduzidos ao longo de mais de 10 anos, com um número de 26 mil pacientes envolvidos. Esses pacientes, eles eram questionados quanto ao perdão, seja ele o auto-perdão, perdoar a si mesmo pelas suas falhas, seja o perdão para com o próximo. E eles eram analisados nos aspectos psíquicos, sociais e físicos. Se esses pacientes que perdoavam, se eles tinham menos doença do que aqueles que não conseguiam perdoar. E os resultados publicados na Psychology Health, uma revista muito importante, médica, de psicologia e psiquiatria, são resultados incríveis. Eles mostraram que o perdão atingiu de uma forma positiva aqueles que perdoaram em relação aos que não conseguem perdoar, em todos os domínios dos aspectos psicológicos, mas também no aspecto físico. Ele diminuiu a pressão arterial e diminuiu
a quantidade de infecções, fortaleceu o sistema imunológico desses indivíduos. Um outro pesquisador também fez um trabalho, um estudo muito interessante com pessoas que haviam tido crises, acessos de raiva diante de uma determinada ofensa. E ele descobriu, ele dosou as imunoglobulinas, os anticorpos, aqui na saliva, que são uma medida bem fidedigna do sistema imunológico do indivíduo. Ele descobriu que 5 minutos de raiva, diminuía a sua resistência às agressões, os seus anticorpos, os seus linfócitos, durante 6 horas. 6 horas. Você ficava enfraquecido a menos da metade do que você tinha antes daquele acesso de raiva. Ou seja, eu estou mostrando para vocês aqui dados científicos, não tem nada a ver com religião. Essas pessoas não são pessoas ligadas a qualquer religião. São pesquisas científicas que mostram que o perdão é, sim, extremamente positivo para a nossa saúde física e psíquica, que dirá espiritual. Agora, fora isso, tem muito mais outras coisas. Quando, por exemplo, nós vamos examinar a palavra perdão, nós podemos perceber o seguinte, que ela, um dos sinônimos, um dos vocábulos que descreve perdão, em grego, é aphiemi. Aphiemi significa desligar, soltar, libertar. Ou seja, quando você perdoa, você se liberta, você solta, você tira um peso de dentro de você. Em todas as línguas é da mesma forma. O português vem do latim, perdonare, ou em francês, que também deriva do latim, pardon, pardonner. E em inglês, a mesma coisa, o per do para, for, give do dar, doar. Ou seja, quando você perdoa, você doa algo de si mesmo. Você retira algo de si mesmo em prol daquele que você perdoou. Só que quando você retira esse peso de si mesmo, quem mais se beneficia? Você. O outro se beneficia pelo seu perdão? Sim. Mas se ele errou, ele vai ter que pagar. Isso não é você que tem que fazer. A justiça divina se encarrega disso. Agora, você se livra imediatamente daquele fardo, daquele peso. Então, o perdão, meus amigos, ele, em últimas palavras, ele liberta. Chico Xavier, ele psicografou um poema que é quase uma cantiga, né? Chama-se Cantiga de Perdão, psicografado pelo espírito de Maria Dolores, onde um dos refrões dessa música, que é grande, é: perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Ou seja, de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as vias que nós procuremos, o perdão sempre vai nos conduzir àquilo que o Cristo falou. Ele vai nos abrir as portas do reino dos céus. Ele vai nos libertar. Ele vai tirar o peso de dentro de nós. E aí fica muito mais fácil. Quantas e quantas vezes eu não vi pessoas doentes por mágoas guardadas? Quantas e quantas vezes eu não atendi pessoas nas quais eu não precisava dar remédios. Eu precisava conversar. Mas mesmo conversando, o que elas precisavam era se libertar desse fardo, era tirar esse peso.
A partir do momento em que se tira esse peso, a doença inexiste. Não importa que a doença física lá esteja, não importa. Você não sente mais. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas com doenças graves dizendo, mas eu estou bem. Eu não estou mal, eu estou bem. Por quê? Porque são pessoas que compreenderam. É difícil, mas eu vi. Eu ficava impressionadíssimo, né? Porque eu saía pensando, meu Deus, mas está tudo errado. E ela se sente tão bem. Porque não tem mais o peso. O físico não é nada. Como eu dizia ontem no estudo que nós fizemos aqui, do livro O Céu e o Inferno, a pior coisa que existe é a dor moral. A dor moral é incessante. Ela não passa um segundo. Você ceda o corpo para tentar esquecer, dorme pesado, não tem descanso no sono, acorda, a primeira coisa que vem na sua cabeça é ela. O arrependimento, a mágoa, ela é muito pior que a dor física. A dor física a gente dá um analgésico, passa. Com os analgésicos de hoje, então, eu garanto a vocês que passa. Mas a dor moral não tem analgésico que faça passar. E a única forma da gente se libertar da dor moral é essa, é perdoar, é compreender, é entender. Mas olha só, não é perdoar só o próximo não, viu? É perdoar nós mesmos também. Porque muitas vezes a gente não se perdoa. A gente se cobra tanto, que a gente está o tempo todo na berlinda, exigindo muito mais do que nós mesmos somos capazes de dar. É necessário treino para você conseguir perdoar. É um treino constante. A gente costuma dizer o seguinte, errar é humano, perdoar é divino. Será que isso é verdade? Vamos analisar. Se o divino, se a partícula divina mora dentro de nós, perdoar é humano também. Porque nós temos o divino dentro de nós. E a gente também fala assim, Deus que me perdoe, mas Deus precisa perdoar alguma coisa, Ele não se sente ofendido por nós. Isso já foi dito e redito milhares de vezes pelos Espíritos. Jesus na cruz pediu para que o Pai nos perdoasse. Ele não se sentia ofendido por nós. Somos nós que nos sentimos ofendidos. Então Deus não tem o que nos perdoar. Nós é que temos que nos perdoar. Nós é que temos que perdoar o nosso irmão. Então esse é um treino constante, que está intimamente relacionado com o valor que a gente dá à ofensa. Se nós nos sentimos profundamente ofendidos por algo que nos dizem, aquilo vai nos magoar tanto mais, quanto mais será necessário nós perdoarmos. É interessante que André Luiz, numa passagem que ele fala em um de seus livros, publicados pela Psicografia do Chico, ele tem uma página que é intitulada Nem Castigo, Nem Perdão, onde ele diz o seguinte, Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência, o tribunal. Olha que profundo esses dizeres de André Luiz, né? Toda vez que a gente faz uma coisa errada, a gente não sabe o que está fazendo? Sabe, né? Nós somos crescidos. Ninguém, nem a uma criança pequena, a gente precisa dizer que ele está fazendo coisa errada. Ele sabe, direitinho. Só que a gente faz.
E aí a gente inicia um processo. E quem é que vai culpar a gente? É Deus? Alguém já ouviu a voz de Deus falando que a gente está errado? Eu nunca ouvi. Agora, eu já ouvi várias vezes a voz da minha consciência, que é, de uma outra maneira, Deus falando através de mim. Não é verdade? Então, nós somos os nossos próprios juízes. A nossa consciência é o nosso tribunal. Uma outra coisa que a gente costuma falar muito é perdoar é esquecer. Ou seja, quem perdoa esquece. Ah, eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoou. Bom, vamos analisar isso até de um ponto de vista médico. Se os seus centros de memória estiverem intactos e você não tiver uma demência ou um Alzheimer, você não esquece, quer queira, quer não. Porque esquecer ou não depende de você, amiguinho. Depende da sua memória, de alguns centros que estão localizados no hipocampo, no lóbulo temporal, no lóbulo parietal. Isso, sinto muito, mas é impossível você esquecer determinados fatos de sua vida. No entanto, quando a gente fala de esquecer, no sentido que a gente dá ao perdoar, é enxugar o fato, retirar o conteúdo emocional negativo daquilo que aconteceu e não esquecer. Você não esqueceu, mas aquilo não te incomoda mais. Por quê? Porque você compreendeu que foi uma infelicidade que o seu irmão, o seu marido, o seu tio, o seu amigo, seja lá o que for, cometeu contra você. É difícil? É difícil. Mas é impossível? Lógico que não. Não é impossível. Ontem eu citei o exemplo da historinha de Judas. Judas Iscariotes, um dos apóstolos de Jesus. Um que até hoje, né, se queima, se tripudia, se fala mal, se diz como um exemplo de traidor. Mas quantos de nós conhecem esse espírito de Judas, né? Para começo de conversa, num relato feito pela primeira vez a Leon Denis, né? Judas reaparece não como Judas, mas como Joana d'Arc, dizendo ter sido Joana uma de suas últimas encarnações, né? Com o objetivo de libertar a França do domínio dos ingleses. Como Joana, a donzela de Doremi, Judas foi, né, traído pelos franceses, sim, traído, pelo povo que ele libertou, entregue aos ingleses e queimada na fogueira. Bom, quando Divaldo relata essa passagem, ele diz, isso foi um relato de Leon Denis. Mas é um relato. Provas nós não temos. Acredita quem quiser acreditar. Mas é um relato do próprio espírito de Joana para Leon Denis. O que poucos sabem é que antes de reencarnar como Joana, Judas reencarnou dezenas de vezes em provas terríveis, sofrendo numerosas expiações por conta da culpa que ele carregava em sua consciência. 1500 anos depois, ele consegue se libertar dessa culpa e alçar voo a planos mais elevados, um espírito elevadíssimo, Judas, que se apresenta muitas vezes como Joana. Quem foi o primeiro a perdoar Judas? Foi Jesus. Quando Jesus desencarna e se libera do corpo, ele imediatamente se dirige ao local onde Judas tinha acabado de se enforcar, cometendo o seu grande erro, seu segundo grande erro naquela encarnação, terminando com a sua própria vida. Mas ele depois se recupera, se perdoa e se torna o exemplo que foi Joana d'Arc.
uma donzela, uma menina, uma adolescente, que liberta todo um povo numa guerra que já durava 30 anos. Jesus nos deixou uma oração que todos nós sabemos desde criança, né? O Pai Nosso. Qual é uma das partes mais importantes do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou aos nossos devedores, né? Como em algumas versões. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Nós colhemos aquilo que plantamos. Se a gente não perdoar, como é que a gente vai querer ser perdoado? Se eu não desculpo, como que eu quero que alguém me desculpe quando eu errar? Porque alguém aqui tem dúvida que vai errar? Ou que já errou? Eu não tenho nenhuma. Hoje mesmo já cometi alguns erros e fiquei me beliscando por conta disso. Então, todos nós erramos, isso é normal, é da nossa própria natureza. A gente tem que aprender a se perdoar e a gente tem que aprender a perdoar o próximo. Não significa que a gente deve prosseguir errando, não, hein? Não é isso que a gente está dizendo aqui. A gente tem que tentar sempre melhorar, sempre procurar errar menos. Mas lógico que, diante de todas as nossas imperfeições, fica difícil a gente querer, nessa encarnação, já sair sem errar vez nenhuma, né? Eu gostaria de colocar para vocês algumas questões que são muito interessantes, que a gente se pergunta em relação ao perdão. Por exemplo, qual é o primeiro passo para a gente conseguir perdoar de verdade? Essa resposta a gente já tem. É compreender. Não há perdão total sem compreensão. Então, a partir do momento que eu procuro entender por que o meu irmão agiu daquela forma, fica mais fácil eu um dia perdoá-lo. A segunda questão. Às vezes a gente perdoa, mas o ofensor, aquele que nós perdoamos, continua com ódio da gente. Ele não estabelece a paz, pelo contrário, continua tentando nos agredir. Isso é muito comum, né? Em ambientes onde a pessoa se sente perseguida no trabalho, por vizinhos, ou seja, pelo que for. E aí, o que fazer? Sabe o que os espíritos nos dizem? Perdoe. O que importa é o que vem de você. Se ele guarda ódio de você, é porque ele ignora o amor. E essa lição não é você que tem que ensinar a ele. É Deus, é a vida que vai ensinar. Se não há condições de convivência, se afaste. Ninguém é obrigado a conviver com alguém que está o tempo todo lhe agredindo. Mas perdoe. Não carrega o ódio no seu coração. Não carrega essa mágoa no seu coração. Se o diálogo for impossível, entre em prece, faz uma oração, conversa mentalmente. Isso me lembra uma ocasião que aconteceu há alguns anos atrás comigo, que eu achei muito interessante, porque naquele dia eu estava almoçando, a doutora Marlene Nobre tinha desencarnado, ela foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, e ela tinha desencarnado há mais ou menos 6 meses, 7 meses, por aí. Eu a conhecia, lógico, como médico, ela já tinha vindo aqui, eu a conheci em São Paulo também, quando lá morei, mas não tinha intimidade com ela, não era muito amigo dela, conversava, cumprimentava, né? Não tinha grande intimidade. Eu estava almoçando em casa, eu recebo um telefonema. Aí eu atendi o telefone, era um cara do Rio, que eu nem conhecia pessoalmente, e que tinha pedido o meu telefone a uma amiga em comum. Ele pediu o telefone.
Aí eu atendi, ele se apresentou, falei, tudo bem e tal. Ele falou, eu sou fulano de tal, você me desculpa estar te ligando na hora do seu almoço, mas ontem à noite eu estava em prece, a doutora Marlene Nobre me apareceu e disse assim, liga para o Fernando e fala para ele que eu estarei com ele no dia tal, para ele não se preocupar e se manter firme. Eu não entendi nada, né? Não estava acontecendo nada. Aí ele mesmo falou assim, aí eu falei para ela assim, sim, o Fernando, aquele nosso amigo, ele falou, não, o Fernando, um médico de Cabo Frio. Aí eu comecei a ficar assustado, né? Falei assim, opa, o que está acontecendo? Foi interessantíssimo, porque eu cheguei no hospital e tinha uma pessoa fazendo um escândalo, uma bagunça lá, mas a ponto de sair na mão com várias outras pessoas, ninguém mais conseguia, já estavam querendo chamar a polícia, e aí uma funcionária me chamou e pediu para que eu conversasse com esse indivíduo, né? Pediu que eu conversasse com ele. Aí eu fui lá conversar e foi uma agressão atrás da outra, mas eu consegui me manter calmo. E aí teve uma hora que eu nem me lembro direito porque eu falei assim, nossa, como você está sofrendo, né? Que tristeza, né? Vem cá, deixa eu te dar um abraço. O cara desabou, ele caiu, mas ele chorava compulsivamente. E aí eu entendi o porquê da mensagem da doutora Marlene, né? E foi uma coisa impressionante, eu guardei como uma preciosa lição da existência da espiritualidade e como a espiritualidade se preocupa com... Ela não é meu guia, ela não tinha nada comigo, a gente tinha se visto, acho que umas 5 ou 6 vezes, e ainda assim, ela atua dessa forma, meia hora antes do acontecimento, né? Meia hora, 1 hora antes. Impressionante, né? E eu gostaria de finalizar com uma história que Divaldo nos traz de Chico Xavier. Uma história de quando Chico morava em Pedro Leopoldo. É uma história muito bonita que se refere ao perdão máximo, né? Ao perdão de uma mãe que perdeu o seu filho assassinado. E aí, Divaldo conta que Chico estava em Pedro Leopoldo e havia acontecido um crime, né, no local, e um jovem havia falecido, e a mãe estava em profundo sofrimento. Emmanuel aparece para ele e pede que ele vá fazer um culto do Evangelho no lar para essa mãe. Aí, Chico, muito obediente, pega lá o Evangelho, se dirige ao local aonde a senhora habitava. Chegando lá, ele é muito bem recebido pela senhora, ele explica que ele veio ali fazer uma prece, ela estava em profundo sofrimento, e ele começa a fazer o culto do Evangelho com essa senhora. E aí, quando ele abre o Evangelho, sai justamente essa parte do perdão das ofensas, essas coisas todas. E aí eles fazem, e quando eles estão assim, logo na primeira parte do culto do Evangelho, bate a porta, né, uma pessoa. Aí ela vai lá atender essa pessoa, e era um cara maltrapilho, né, meio esfarrapado, pedindo um prato de comida. Né, um cara pedindo um prato de comida. Aí ela fala que ela estava naquele momento com o Chico lá, fazendo o culto no Evangelho, e ela não tinha condições de parar naquela hora para dar o prato de comida. Mas se ele quisesse, ele era convidado para fazer o culto com eles lá. Uma época que não existia tanta insegurança, principalmente numa cidade tão pequenininha. E aí o cara entra e vai, e apesar de não conhecer nada daquilo, ele fica lá e assiste o culto do Evangelho. E o culto é belíssimo, né? Imagina, um culto do Evangelho no lar com Chico. Ele não incorporou, não apareceu nada naquele momento para ele, mas ele faz o culto e depois ele magnetiza a água e eles todos tomam a água. E aí eles começam a conversar e é falado sobre esse assassinato desse rapaz, e aí
ela fala, né? Ah, é o meu filho, e eu, depois do que você veio me falar aqui, eu digo, seu Chico, eu perdoo de coração aquele que matou o meu filho. Eu realmente perdoo, eu compreendo. Aí, na hora que ela fala isso, o cara que estava ali ao lado, ele se sente assim, extremamente nervoso, tenso, isso a história de Valdo contando, e ele fala para ela, é a senhora, a mãe do rapaz que morreu assassinado há umas 2 semanas atrás? Aí ela fala, sim, eu sou. Aí ele se atira aos pés dela e fala que foi ele que matou, num momento impensado, que ele realmente era culpado, que ele não tem condições de expressar o quanto ele se sentia arrasado por isso, ele não merecia esse perdão, mas que ele estava saindo dali para se entregar às autoridades policiais. E ele assim o faz. Ele sai dali, ele se entrega à polícia, ele é preso e vai cumprir pena lá. E aí acaba a situação e Chico vai embora para casa. Quando ele chega em casa, ele está lá, vai para o centro, né, aonde ele desenvolvia os seus trabalhos, e no centro aparece um espírito. E era o espírito justamente do filho daquela senhora. E na hora que ele aparece, ele fala para Chico, muito obrigado por tudo que você fez hoje. Fui eu que guiei aquele espírito, aquela pessoa, à casa da minha mãe, porque ele precisava ouvir o perdão da minha mãe para que ele pudesse mudar a sua atitude e poder ser auxiliado. Olha que bonito, né? Uma belíssima história, uma história real, é uma história real, e mostra a magnitude do perdão. Eu confesso, eu não seria capaz de um perdão como esse, hoje, no momento em que eu estou. Mas eu consigo já sentir dentro de mim a emoção diante de uma atitude tão bela, de um desprendimento tão grande, e de uma atitude tão sincera a ponto de ter mudado a conduta de um indivíduo que tinha cometido o pior dos crimes, tirar a vida do seu semelhante. Então, que a noite de hoje represente para todos nós um pouco dessa capacidade que nós temos, a capacidade de perdoar ao nosso irmão, de perdoar a nós mesmos, que a gente possa treinar todos os dias o exercício daquilo que com a caridade foi o mais importante ensinamento de Jesus, o perdão. Porque sem o perdão é impossível amar. O amor ao próximo como a si mesmo, ele não pode prescindir do perdão, nunca. Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes. Encontrar junto à doutrina espírita as orientações de elevação espiritual é algo tão especial, filhos, diante daquele que procura como se fosse o tesouro da riqueza que tanto trará para o homem a sua estabilidade material. O espírita é assim. É aquele que procura o tesouro da paz interior.
capaz de ir ao encontro de regiões mais difíceis, para que, através de grandes escavações, veja brilhar o tesouro da paz de consciência. E o espírita sabe, com o ensinamento de Jesus Cristo, que a região que deverá procurar este tesouro é o seu próprio coração. Porque onde o homem mergulha claramente para encontrar a felicidade e a paz, está no tesouro do coração, dentro de cada um. A felicidade se faz presente através do perdão às ofensas, através da segurança íntima em reconhecer as imperfeições. Essas são as escavações que o espírito precisa fazer: retirar a pedra do orgulho, retirar o monturo da indulgência, retirar as impurezas da irritação, da fúria, retirar o pó do pensamento sofrido e deixar que brilhe o tesouro da paz interior, que só se conquista através de muito trabalho, de renovação íntima, através do exercício de deixar brotar do coração a caridade, deixar brotar do coração a indulgência, deixar brotar do coração o perdão às ofensas. Todo espírita que compreende as palavras de Jesus Cristo em torno do amar ao próximo deve encontrar o caminho do tesouro da paz de consciência, utilizando as ferramentas mais seguras que o Mestre Jesus nos trouxe, o seu Evangelho, o seu Boa Nova, encontrando a ferramenta mais segura que a doutrina espírita nos trouxe, compreensão da imortalidade da alma. No processo da reencarnação, vamos, cada um, escavando o interior, retirando as impurezas e deixando brotar o amor em nossos corações. Com muito trabalho, filhos, muito trabalho no bem. Que a casa espírita seja assim para todos vocês. Que a casa espírita seja o campo de tratamento, que a casa espírita seja o ambiente de proteção, para que todos vocês consigam exercitar o bem em vossos corações, amando, amparando-se, trabalhando juntos e encontrando os recursos do tesouro íntimo. Que Jesus Cristo os abençoe e proteja todas nós, junto com seus guias, abraçando a todas vocês, ajudando a todas vocês a encontrarem a paz no coração. O abraço do Hermann, amparados por Baltazar. Muita paz, caros filhos, muita paz.
os